Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Move. E para mim sempre é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conteúdos. Eu quero estar cada vez mais presente para trazer conteúdos relevantes para a sua vida. Eu fiz esse canal justamente para falar sobre algumas coisas que são muito importantes para mim e que são importantes para você, mas talvez você nem se tocou, sabe? Mas a vida ela precisa de uma base, né? E essa base se dá através da fé. Fé. Você precisa ter um propósito de vida. E é claro, muito claro, você precisa ter saúde. Eu, como cardiologista, a gente cuida para deixar as pessoas com cada vez mais saúde. Então, eu vou trazer para você aqui conteúdos de fé, de propósito e de saúde. É por isso que eu estou aqui, para falar com vocês sobre isso. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você muito importante mesmo para a sua vida. Eu espero que você carregue isso no seu coração, que você escute com atenção e que você tente traduzir isso para a sua vida. Combinado? Meu objetivo aqui não é falar sobre doença, não é só falar sobre doença, mas é falar sobre saúde. E quando a gente fala de saúde, existe uma situação que adoece muito as pessoas e que eu sempre falo isso no meu consultório, falo isso nos vídeos, que é o autoabandono silencioso. Sabe quando você vai se abandonando devagarzinho? Você vai deixando a sua vida para depois devagarzinho? Sabe? Isso é muito comum. As pessoas vão cuidando dos outros, vão dizendo sim para todo mundo e de repente a minha vida está num nível que eu nem me reconheço mais. Se alguém me perguntar quais são os meus sonhos, eu nem sei se eu tenho sonhos. Você conhece alguém assim? Você está vivendo assim? Eu vejo isso demais, sabe? O autoabandono silencioso é uma forma de viver que muitas pessoas estão. E eu quero te tirar disso. Se você estiver nesse lugar, eu quero te levantar desse lugar. De verdade, tá? Meu propósito de vida é trazer as pessoas para desfrutarem da vida como merecem, aproveitar a vida como merecem. Eu falo muito uma coisa que é assim: você pode muito bem ajudar os outros, e é importante que você faça isso. Mas quando você transborda na vida dos outros, você ajuda muito mais. E tem muitas pessoas que tiram o que não tem para os outros e por isso se desgastam, dão migalhas e se sentem mal amados. Mas se você se amar primeiro, se você cuidar de você, você vai transbordar, você vai ser luz por onde você for. E aí muda o jogo. Aí sim, você vai cuidar do outro, sim, você vai ser amado e você vai transbordar na vida do outro. E é isso que eu quero desenvolver com você cada vez mais, cada vez mais. Mas, Fernando, por que as pessoas se abandonam? O primeiro passo é que lá atrás, lá na nossa infância, quando a gente nasce, a gente vem para uma casa, a gente ouve dos nossos pais, nossos irmãos, parentes, no colégio, afirmações a respeito de nós que não representam a realidade, representam como o outro me enxerga, que a gente não tem controle, concorda comigo? Aquilo que o outro fala, a gente não tem controle. E aí, às vezes a gente ouve coisas ao nosso respeito que nos machucam, como criança, e você coloca uma casca para se defender disso. Essa casca de defesa, ela chama-se orgulho. E o orgulho, ele te aprisiona da sua vida. Você fica preso num sistema de defesa onde você realmente tenta se proteger para não sofrer aquilo que te machucou. E existem diversas maneiras de machucar alguém. Crítica, comparação, agressão, abuso, abandono. Tem muita gente que é abandonado com o pai vivo. Enfim, quando a criança sofre isso, ela tenta se proteger, então ela se blinda numa casca de proteção, que é o orgulho. E o orgulho, ele te aprisiona de viver a vida como você pode. Por quê? Quando você é criança, é importante você usar essa ferramenta, essa máscara, para se defender, para você sobreviver, porque você é vulnerável. E depois que você cresce, você continua usando porque você nem percebe que não precisa mais. E aí que é o problema, porque você começa a viver uma vida diferente daquela vida que você sente que poderia viver. Então você sempre fica ouvindo uma voz te cobrando lá dentro da sua cabeça, te culpando, te mostrando que você poderia fazer diferente. E você às vezes não consegue adequar você com você mesmo. Já viu aquilo? Uma cabeça que fica falando: papapá, tá errado, tá feio, tá gordo, tá magro, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Tem que ser uma voz te cobrando internamente e você começa a ficar angustiado, com a cabeça acelerada. É porque você está se aprisionando no seu orgulho.
E isso é muito forte. E se você não entender isso, você vai ficar preso nessa máscara. Você precisa se libertar disso. Fernando, mas como eu me liberto disso? É um processo. É um processo de autoconhecimento. Mas é muito possível. O primeiro passo é ser vulnerável, é entender como eu fui rejeitado. O segundo passo é reconhecer que máscaras que eu usei para isso. E o terceiro passo é perdoar todos aqueles que me rejeitaram e me rejeitam diariamente. O principal, se perdoar. Se perdoar mais rápido. Parar de ficar se cobrando, se vitimizando, se justificando o tempo todo. E se perdoar é importante porque isso vai te libertando para você ser livre, leve e feliz para viver a vida que você pode viver. Entende isso? E aí você começa a se amar, começa a se ver com outro olhar. E com esse novo olhar você vai se cuidar mais, você vai cuidar da sua saúde, você vai alimentar melhor porque você merece, você é uma boa pessoa. Você não é aquela má pessoa que às vezes você pode ter ouvido ou sentido. Às vezes você nem ouviu, mas você sentiu que você não era importante. Porque, de diversas maneiras, mas, por exemplo, porque ninguém te deu a atenção que você esperava. Ou porque seu pai não foi presente como você esperava. Ou porque você passou algum desafio que não estava ali no seu controle. E você aprendeu a tentar controlar tudo. Isso é uma jornada, sabe? É uma jornada de construção, uma jornada de aprendizado. E você precisa entender isso, de verdade. Você precisa entender isso, porque isso vai ser libertador para a sua vida e da sua geração. Eu falo que é como se a gente tivesse uma corrente aprisionando os nossos pés, uma corrente invisível. Você precisa tirar isso. E eu vou estar sempre aqui falando com vocês sobre isso, para te trazer clareza e mais ainda para te ajudar a sair desse lugar, porque você merece viver bem. É isso que eu desejo para você. Por isso que eu vou estar colocando cada vez mais vídeos sobre isso para te trazer clareza. Então, o primeiro passo que eu te digo hoje é que você precisa de parar de se auto-abandonar. E para isso você tem que ter um autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você vai confiar em você? E se você não confia em você, como é que os outros vão confiar em você? Você entende? Eu quero te ajudar nisso, tá? Então fica aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, comente. Eu quero estar do seu lado. E se você tiver interesse em aprofundar isso de forma mais prática, eu criei um curso digital chamado A Jornada da Saúde Plena. Ficou incrível, são vídeos gravados em estúdio, realmente tem exercícios, e eu estou num grupo de WhatsApp com os alunos para discutir no dia a dia todos os desafios que eles têm. E eu tenho certeza que é uma jornada incrível de transformação, é um curso muito bonito, com um propósito muito claro. E é isso que eu quero trazer para você a cada dia. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe o seu dia. Que você reflita sobre isso. Primeiro, consiga entender onde eu fui rejeitado de verdade, o que me feriu, como eu me protejo, e como eu posso me libertar perdoando quem me rejeitou e me perdoando todo dia. Começa a raciocinar sobre isso, que isso vai te dando clareza das dores que você tem enfrentado. E uma vez que você reconhece e vai tendo clareza e comece a colocar em ação, você vai começar a desfrutar da sua vida de uma outra maneira. E você que não está inscrito, se inscreva. Seja bem-vindo. Eu quero estar sempre aqui com você, falar de saúde, como cardiologista, quero falar de saúde, não de doença. Sobre medicina do estilo de vida, sobre fé, sobre propósito, porque é isso que alimenta o nosso coração de esperança.